Oi, gente. Hoje, aqui no República Agro, vamos ter uma conversa muito interessante e acima da média, tudo temos feito por aqui até hoje. É a conversa com o deputado federal Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O deputado Pedro Lupion não é um político convencional, é um homem com uma formação técnica muito interessante. Ele é formado em comunicação social na Espanha, mas tem um pós-graduação também nos Estados Unidos, em Georgetown, na área em que se especializou em administração pública e governança. Portanto, ele tem uma formação técnica, acadêmica, robusta, voltando para a área de administração, gestão pública e governança. Ele teve 2 mandatos como deputado estadual no Paraná, está no 2º mandato como deputado federal também. Já presidiu na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar do Biodiesel e hoje preside a Frente Parlamentar da Agropecuária. A Frente Parlamentar da Agropecuária é a mais numerosa e mais importante frente do Congresso Nacional. Tem mais ou menos 300 parlamentares de vários partidos, quase todos os partidos no Congresso estão ligados à Frente Parlamentar que o Pedro Lupion comanda com vigor. Uma característica, ele é produtor rural também, lá no Paraná, mas tem comandado o seu trabalho na FPA com coragem, com determinação, com vigor, mostrando uma competência fora do comum na defesa corajosa do agro brasileiro. Portanto, para mim é uma honra muito grande, é um prazer muito grande estar aqui no República com o deputado Pedro Lupion. Meu caro deputado, alegria ter aqui conosco no República. Tudo bem? Ministro, professor Roberto Rodrigues, para mim, eu adorei porque eu gravei essa tua introdução aí. Vai ficar para minha história, viu? Fico muito feliz de ter palavras elogiosas vindo, né, de quem veio. Então, para mim, é um orgulho enorme estar contigo, um prazer gigantesco. Aliás, aprendemos contigo todos os dias. Elogio nenhum, presidente. Elogio nenhum. É pura verdade. Tenho acompanhado o seu trabalho. Eu e o mundo inteiro. E é um orgulho tê-lo como líder dessa frente tão importante. Deputado, vamos começar com temas polêmicos, né? Que, aliás, é o seu dia a dia. Polêmica é o seu dia a dia de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês. É o teu dia a dia permanente. Vamos começar com um tema que está muito pesado para todos nós, que é o tema do marco temporal. O Supremo tomou uma posição contrária à Constituição de 88. O senhor liderou um processo no Parlamento, passou pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, uma nova lei restabelecendo o marco temporal. O presidente da República vetou esse novo projeto. A Câmara e o Senado derrubaram o veto e está uma lei que está em vigor. Mas que há uma preocupação muito grande em relação ao que vai acontecer com o Supremo nessa nova lei. Então, eu queria uma análise sua, presidente. Como é que está, do ponto de vista formal, esse processo, número 1. Número 2, está acontecendo coisa muito ruim lá no Paraná, particularmente em relação a esse tema lá em Guaíra. Então, eu queria uma análise sua da questão institucional, legal, e como está o processo prático na vida sua hoje aí na Câmara dos Deputados. Ministro, vamos lá. Primeiro que esse é um assunto extremamente delicado, um assunto muito importante, que nós lutamos mais que qualquer outro tema aqui, porque é a garantia do artigo 5º da Constituição do direito de propriedade. É importante começar esse tema falando de que nós não estamos falando contra indígenas, contra povos originários, contra qualquer tipo de direito que esses povos tenham. Nós estamos falando a favor do direito de propriedade. Essa é a grande batalha, essa é a grande briga. A briga para que a gente tenha garantido a posse da área daqueles que efetivamente pagaram por suas terras, que têm direito, que têm títulos, que têm condições de provar essa titularidade. Então, a nossa briga não é contra esses povos, é contra a relativização do direito de propriedade, que infelizmente a gente tem acompanhado. Como o senhor disse, realmente nós aprovamos na Câmara dos Deputados, aprovamos no Senado, votações expressivas, houve o veto e derrubamos os vetos na maior derrota que um governo já teve dentro do Congresso. Foram praticamente 380 votos contra o veto. Essa lei foi promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, ela é vigente, ela está vigente, ela existe e tem que ser cumprida. Ao mesmo tempo, houve um julgamento daquela ação de Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal. O voto que formou maioria foi o voto do ministro Dias Toffoli, que prevê a proibição de demarcações de terras indígenas enquanto não houver a indenização prévia e justa de terra nua e benfeitoria, ou seja, não se
demarca nada sem haver indenização. Isso está valendo, né? Foi uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. A lei que nós aprovamos foi contestada, entraram com uma ação, a PIB e outros partidos de esquerda entraram com ação, nós também entramos com uma ação para uma ADC, para garantir a constitucionalidade da lei, e isso está com o ministro Gilmar Mendes ainda para ser julgado. O problema é que, com a aprovação da lei, a própria FUNAI entrou agora com uma ação dizendo que não quer tratar de demarcações enquanto a lei for vigente, só depois da vigência da lei, porque sabe que a lei é clara e diz exatamente quais são aqueles critérios e quais são as condicionantes para realizar demarcações. Aliás, ministro, importante ressaltar, a lei apenas diz o que o próprio Supremo Tribunal Federal disse na relatoria do ministro Aires Brito lá atrás na demarcação da Raposa Serra do Sol. São aquelas condicionantes que nós colocamos numa lei. Então ela está vigente. O problema é que, em paralelo a isso, o ministro Fachin assumiu interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal, agora nas férias, e deu uma canetada. Essa canetada suspendeu todas as liminares, monocrática, claro, suspendeu todas as liminares que estavam evitando demarcações na região de fronteira com o Paraguai, e isso fez com que uma onda de invasões ocorresse aqui no Paraná, um pouco do Mato Grosso do Sul, e se alastrando para outras regiões do Brasil, de paraguaios que vão no escritório da FUNAI, se titulam indígenas brasileiros e vão lá requerer terra, ou seja, não é briga por propriedade, é um movimento claramente político. Nós estamos trabalhando muito para evitar isso. Existe uma ação que o relator é o ministro Toffoli, que é da Itaipu ainda, da usina de Itaipu, da compra dessas áreas, em que agora a CNA, a FAEP e outras entidades entraram como amicus curiae para provar que são paraguaios que estão lá nessas áreas e que precisa garantir o direito de propriedade dessas pessoas. Então, estamos vivendo momentos muito tensos. Em paralelo a isso, temos a PEC 132 tramitando na Câmara, que já foi aprovada no Senado, que trata da indenização, e a PEC 48, que está no Senado, na CCJ, designado o senador Amin como relator, que trata da data, efetivamente, do marco temporário. Então, estamos trabalhando, mas teremos ainda muitos desafios pela frente. Presidente, deixa eu entender um pouquinho. Temos uma lei em vigor promulgada pelo Congresso Nacional, que o presidente não promulgou. Então, o Congresso promulgou essa lei, ela está em vigor. Mas está sob júdice com a ação do ministro Fachin. Então, temos a PEC. Na hipótese, vamos calcular, vamos pensar nos horizontes possíveis. Na hipótese de que o Supremo derrube, considere inconstitucional a lei que está em vigor hoje. Aí tem a PEC. A PEC sendo votada, estabelecendo uma referência clara do marco temporal. O Supremo não pode outra vez criar um caso com a gente? Ministro, nos dias atuais eu não posso lhe dizer o que o Supremo pode e o que não pode, porque eles acham que podem mais do que devem, e infelizmente a gente está vendo situações completamente esdrúxulas ocorrendo no nosso ordenamento jurídico. Essa questão da lei, ela não foi questionada pelo ministro Fachin, ela foi completamente ignorada por ele no exercício da presidência do Supremo. Mas a lei existe e ela está vigente. É óbvio que se o Supremo julgar inconstitucional a lei, nós estamos trabalhando em paralelo com a aprovação da PEC, não tenho dúvida que nós vamos aprovar essa PEC, nós temos número para isso. Aí é o texto constitucional. O que eles podem, o que eles não podem fazer em relação a uma alteração constitucional, aí não cabe a mim dizer, ministro, mas seria uma inovação do Supremo Tribunal Federal ir contra uma PEC aprovada do parlamento. Então, seria mais um rompimento institucional muito grave. É inaceitável, na verdade, inaceitável. Essa luta é uma grande luta, mas é uma luta, inclusive, como o senhor falou, presidente, é a luta pelo direito de propriedade, é uma luta da democracia, da liberdade empresarial, sem o que as coisas realmente não funcionarão. Na sua visão, presidente, como é que o resto do mundo está enxergando esse tipo de coisa? Esse é um tema debatido lá fora? Sem dúvida, sem dúvida. Mais um dos pontos em que nos apontam os dedos é justamente essa questão da insegurança jurídica. Isso é muito ruim para o nosso agro, é ruim para a nossa balança comercial, é ruim para o mundo extremamente competitivo que nós frequentamos, né? As narrativas todas contra o Brasil em relação à nossa produção agrícola, agropecuária, são narrativas concorrenciais e comerciais, né? Obviamente que para os Estados Unidos e a União Europeia principalmente é ótimo apontar o dedo para nós, né? Então esse é mais um ponto que fica sempre surgindo das nossas discussões
em relação a essas demarcações e principalmente a insegurança jurídica para os nossos produtores. Olha, gente, essa resposta do presidente da FPA é muito importante para a gente. Talvez a gente não saiba o que é PEC. PEC, na verdade, é um programa de uma emenda constitucional. É um projeto de emenda constitucional que define, portanto, o que a Constituição vai dizer quanto a esse assunto. Então, o presidente está colocando um tema absolutamente central para nós. O Supremo não aceitou o que a Constituição diz, que terra de índio é até foi programado em 88. Então, fizemos uma nova lei que está sancionada pelo Congresso brasileiro. Estamos correndo o risco de que o Supremo crie uma dificuldade com essa nova lei. E aí a PEC vai estabelecer uma nova forma na Constituição. Então, é um tema de uma complexidade enorme, porque mostra uma mudança de comportamento do Estado brasileiro. É o judiciário mandando mais do que o parlamento. É uma coisa inaceitável uma democracia contemporânea. Presidente, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta em um minutinho só para continuar a conversa. Eu quero perguntar em seguida como é que nós vamos tocar o tema ligado à questão problemas desse ano sendo enfrentados pelo Parlamento brasileiro. É um minutinho só, a gente volta num instantinho. É já, gente. Aguenta as pontas aqui, é um instantinho só. Oi, gente. No República Agro de hoje, estou conversando com com um brasileiro ilustre e importante na história do Brasil. É o deputado Pedro Lupion, que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária. Um homem corajoso, destemido, mas não é um homem simples. Uma formação sólida acadêmica. Inclusive, um curso na Espanha e pós-graduação nos Estados Unidos, em Georgetown, na área de gestão pública, administração e governança. Portanto, não é um homem que entrou na política por uma porta trivial. Entrou na política por uma porta segura, consistente e sabe o que tem que fazer. O deputado Pedro Lupion mostrou pela parte da nossa conversa aqui as dificuldades em relação ao marco temporal que diz respeito à questão de terras para indígenas no Brasil. E ficou muito claro. Ele e todos nós somos a favor dos indígenas, queremos os índios cada vez mais inseridos na sociedade brasileira, mas com a propriedade privada claramente defendida de maneira legal e institucional. Deputado, vamos voltar para a segunda parte da nossa conversa hoje. Quero lhe pedir um favor. Quais são os grandes temas que a FPA tem que enfrentar esse ano na questão legal? Ministro, vamos lá. Temos um rol grande aí de prioridades e de problemas a serem enfrentados. Aliás, como o senhor disse no começo da entrevista, nos dão motivos todos os dias, né? Todo dia tem alguma coisa nova para a gente ter que acertar aqui na legislação. O que a gente tem feito é tentar, obviamente, dar a representatividade do produtor rural brasileiro, fazer com que o sistema não atrapalhe o nosso produtor. O sistema que eu digo é o governo federal, estadual, local, legislação, tributação, ou seja, problemas que podem ser o dia a dia do nosso produtor. Acho que nós temos um desafio enorme agora nesse primeiro trimestre, que é a regulamentação, ou seja, as leis complementares referentes à reforma tributária. Importante ressaltar que nós tivemos avanços importantes na reforma tributária, no projeto de reforma tributária, em que nós colocamos medidas específicas em relação ao agro, 60% da redução de tributos, a questão dos insumos agropecuários, a questão do imposto seletivo, a questão das cooperativas, de produtores integrados, isenção para produtores até 3.600.000, ou seja, nós avançamos em vários temas em relação à tributação, porém muita coisa ficou para ser resolvido nos projetos de lei complementar. A começar pela cesta básica, né, que é tão importante e que jogam na nossa conta como uma das isenções e dos subsídios do agro brasileiro a questão tributária da cesta básica. Nós temos a responsabilidade de criar uma cesta básica constitucional em que efetivamente estejam os produtos referentes à alimentação das pessoas e à nutrição de cada um dos brasileiros, e que sem dúvida a gente vai ter muito trabalho para enfrentar os lobbies mais diversos possíveis para deixar uma cesta básica razoável e atender a cadeia produtiva brasileira como um todo, assim como a questão da tributação de insumos, defensivos agrícolas, combustíveis, a questão da regulamentação da reforma tributária em si.
Além disso, essa relativização do direito de propriedade, que é algo que a gente vai ter que continuar enfrentando, né? Infelizmente, em pleno 2024, a gente ainda está falando de invasão de terra, algo completamente antiquado, retrógrado e obsoleto, e mais do que provado que não é uma briga por terra, e sim um movimento político. Vamos ter que enfrentar a questão de um ano muito difícil, um ano muito difícil, com quebra de safra, com queda de valor, de preço das nossas commodities e um aumento de custo de produção exponencial, em que a gente vai ter que trabalhar e trabalhar muito. Infelizmente, o governo deixou a desejar, né? Fez muita festa para anunciar um plano safra, a pedida era 25 bilhões de equalização de juros, veio pouco mais de 13, não foi o suficiente. O seguro agrícola, extremamente necessário, e esse ano mais ainda, não chegou a 1 bilhão, né, dos 2,5 calculados, não chegou a 1 bilhão, foram 500 e poucos milhões, ainda teve um pedaço que foi pagar a conta do Ministério. Então a gente realmente está com um ano extremamente difícil pela frente, sem contar as questões concorrenciais todas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Sejam as intempéries climáticas, sejam as questões fiscais e tributárias e também as questões concorrenciais, tudo isso passa também pela política e são temas que a gente vai ter que estar debatendo no Congresso direto. Deputado, e o licenciamento ambiental? Como é que está esse debate? Licenciamento ambiental teve um relatório apresentado pelo senador Confúcio Moura na Comissão do Meio Ambiente, particularmente eu entendo como um relatório muito ruim. A senadora Tereza Cristina, nossa ex-ministra, nossa amiga, é a relatora na Comissão da Agricultura, deve fazer uma composição aí com esse relatório do senador Confúcio para que a gente possa andar. O licenciamento ambiental é extremamente importante para destravar grandes obras, grandes investimentos no país e fazer com que a gente consiga melhorar a nossa infraestrutura de escoamento de produção. Isso é um dos grandes gargalos e que aumenta o custo de produção no Brasil. Além disso, ministro, para não esquecer aqui, nós aprovamos o novo Marco Legal de Pesticidas. Depois de 22 anos de briga, nós conseguimos aprovar uma nova legislação sobre o licenciamento desses produtos e que foi vetado pelo presidente da República, que é mais um trabalho para a nossa bancada derrubar esses vetos. Diga-se de passagem, relator do PT, apoio do PT, votos do PT e mesmo assim o governo vetou. Então nós vamos ter que trabalhar bastante para derrubar esses vetos e vamos fazer isso também agora já no primeiro semestre. Presidente, o tema carbono ficou fora da regulamentação inicial. Mas estão olhando para frente, essa questão foi fundamental para a gente poder ganhar com isso. Mas está considerando esse processo. Ministro, para explicar muito, esse tema às vezes fica muito mal dito, né? Muito mal explicado pela grande mídia. Eu quero explicar isso com a maior tranquilidade do mundo. Primeiro, vamos partir do princípio de que são dois mercados de carbono. Você tem um mercado regulado e um mercado voluntário. O agro está no mercado voluntário. Quem quiser negociar crédito de carbono, negocia, não tem impedimento nenhum em relação a isso. A grande dificuldade é o mercado regulado. Por quê? Primeiro, que em lugar nenhum do mundo a produção primária está no mercado regulado. Porque não existem as métricas necessárias para poder calcular o que soja emite, o que milho sequestra, o que cana-de-açúcar emite, o que pecuária sequestra e quais são esses números. Segundo, o grande mercado internacional e o grande interesse econômico por trás do mercado de carbono não aceita, por exemplo, que os mais de 25% de áreas preservadas no país que estão nas propriedades rurais entre como crédito para os produtores. Só querem que trate da adicionalidade, ou seja, aquele produtor que, assim como eu, como o senhor e a grande maioria dos produtores do Brasil, tem mais área preservada do que a lei exige, preserva a nascente, faz plantio direto, tem responsabilidade socioambiental, não somaria e não ganharia nada com isso, porque seria apenas a adicionalidade e a cada ano aumentando as exigências dessa adicionalidade. Eu tive que ouvir de uma das responsáveis do Ministério do Meio Ambiente em relação a essa questão do mercado de carbono, dizendo o seguinte: não, as áreas preservadas, as áreas de floresta, as áreas de preservação permanente presentes nas propriedades rurais brasileiras não podem entrar no mercado, porque senão vai baratear muito o mercado, vai encher o mercado de oferta. Ou seja, não tem interesse nenhum em ajudar o produtor. Meu sonho, minha vontade é que a gente consiga ter um mercado de carbono regulado que vai efetivamente cumprir o pagamento por serviços ambientais e beneficiar aquele produtor que exerce boas práticas, realiza boas práticas e tem que ser remunerado por isso. 25% ou mais das áreas preservadas no país estão nas propriedades rurais e o produtor rural tem que ser valorizado e financiado por isso, ou seja, remunerado por isso. Enquanto nós não conseguirmos colocar isso no papel e ter um projeto de mercado de carbono que não seja o agro pagar a conta da indústria, nós não vamos aceitar. Lembrando que
boa parte da cadeia produtiva brasileira está no mercado de carbono regulado, porque as agroindústrias estão no mercado de carbono. O que nós não deixamos participar foi a produção primária, porque efetivamente ninguém consegue nos dizer o quanto nós emitimos, o quanto nós sequestramos, e não querem pagar aquilo que nos devem referente à preservação ambiental. Presidente, essa conversa é tão boa que o tempo passa depressa demais. Eu precisava fazer uma pergunta, uma última pergunta para a gente ir chegando aqui ao final dessa conversa. Como é que o senhor está vendo essa movimentação dos agricultores na Europa? Que consequências pode trazer para nós aqui no Brasil? Ministro, bem rapidamente, para não me alongar na nossa última pergunta aqui, essa questão da Europa, é importante que o produtor rural brasileiro entenda o que é que está acontecendo. A briga é contra nós. A briga deles é contra o custo de produção que nós temos de países terceiros, ou seja, nós, Brasil, a grande briga deles é essa. A briga deles é contra a preservação ambiental, de aumentar de 4% para 7% as áreas de pousio, ou seja, não são nem áreas de preservação permanente, são áreas de pousio que têm que ficar vazias. A nossa mínima aqui é 20% pelo Código Florestal, e eles também são contra a diminuição de subsídios. A média do subsídio europeu para a produção agropecuária é 15,5%. Aqui no Brasil não chega a 3%. Então a briga é contra nós, é contra os nossos produtos chegarem lá. Tem que ter isso extremamente claro. Vai chegar o momento em que o produtor brasileiro vai ter que fazer um protesto desse para defender os seus direitos? Não tenho dúvida que isso vai acontecer, ministro. Não é o momento disso. O que a gente precisa exigir sempre é respeito aos produtores rurais e fazer com que a gente tenha a valorização pelo trabalho que nós realizamos e o que a gente significa no PIB. Talvez chegue o dia da gente estar em Brasília com os nossos tratores. Mas, de momento, o que a gente precisa ter muito claro é que esse movimento na Europa não é nada em favor a nós, é completamente contrário à nossa produção. Bom, presidente, olha, conversa agradável e construtiva e positiva. Olha, gente, deixa eu tentar fazer um fechamento aqui com a conversa com o deputado Pedro Lupion, porque é uma conversa muito importante para todos nós. Primeiro, ficou claro para todo mundo a competência desse homem, a liderança da função que ele tem no Congresso hoje, que é primordial para o Brasil. Não é para o agro, não. É para o Brasil. Tanto propriedade, o liberalismo econômico, a visão dele é a visão liberal. Não está de direita ou de esquerda, é a visão liberal. Um país sendo construído, o setor privado funcionando com segurança jurídica. Então, esse é o ponto central na filosofia dele. Mas mais do que isso, eu queria sublinhar um ponto aqui. Hoje, nós estamos vivendo um momento difícil no mundo inteiro. Muita polarização, à esquerda e à direita, em todos os continentes. E isso cria riscos para nós aqui no Brasil. Uma polarização que pode tender de um lado mais à esquerda, um lado menos favorável ao setor privado. Portanto, a nossa grande trincheira, nossa grande esperança é o parlamento brasileiro. É lá que o jogo vai ser jogado para valer mesmo. As leis vão ser formadas, firmadas, defendendo o setor. Portanto, ter um homem como Pedro Lupion nesse comando é uma segurança, uma tranquilidade para nós. Ele não vai deixar cair a peteca, vai manter a bandeira erguida com vigor em defesa do agro brasileiro. Portanto, deputado Pedro Lupion, muito obrigado pelo seu trabalho, parabéns, conte conosco e nós contamos com o senhor 24 horas por dia, todos os dias do ano. Eu só queria fazer um encerramento aqui, uma coisa pessoal minha. O deputado Pedro Lupion é filho do deputado Adelardo Lupion e neto do governador do Paraná. Bisneto do governador do Paraná, José Lupion. Então, eu tenho por ele uma estima de pai para filho, um pouco exagero, mas quase pai para filho. Porque o pai dele foi um grande amigo meu com a família da agricultura, me ajudou demais. Também presidiu a Feira Parlamentar Pecuária e conseguimos com ele fazer o seguro rural, fazer a lei da biossegurança, liberar o tema do biodiesel, os títulos do agronegócio. A Feira Parlamentar me deu uma força muito grande, um período difícil da minha vida também. E o Abelardo Lupion foi um ponto central nesse processo. Portanto, presidente, muito obrigado, parabéns e conte conosco. Ministro, completamente contente e orgulhoso das suas palavras aí. Obrigado pela referência à família. O pai é um grande admirador do senhor. Me falou assim que eu cheguei em Brasília que a primeira pessoa que eu tinha que procurar para aprender sobre o agro brasileiro era o ministro Roberto Rodrigues. Então eu fico muito feliz de poder ter o prazer de conviver contigo. Parabéns pelo novo livro. Já li, tá? Já cumpri minha função e sem dúvida o senhor é referência para todos nós. Obrigado. Presidente, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser.
Tchau, gente.